Capítulo 5. De fatos como estes, a gente só se recorda mais tarde. Passam-se décadas inteiras. Entramos num quarto escuro onde alguém morreu e de repente ouvimos o murmúrio do mar. Escutamos de novo as palavras antigas, como se aquelas poucas palavras tivessem dado expressão ao significado da vida. Porém, mais tarde havia sempre outras coisas de que falar. No outono, quando saíram da Bretanha e voltaram para casa, o oficial da guarda foi esperar a família em Viena. O menino foi matriculado no colégio militar. Deram-lhe um espadim, calças compridas e um cap. No domingo, com o espadim preso na cinta e a túnica azul marinho, os alunos eram levados para passear ao longo do Graben. Pareciam crianças brincando de soldado. Usavam luvas brancas e executavam com graça a saudação militar. O colégio ficava nos arredores de Viena, no alto de uma colina. Era um prédio amarelo, e das janelas do segundo andar se podiam ver a velha cidade, com suas ruas rigorosamente retas, a residência de verão do imperador, os telhados de Schönbrunn e as avenidas abertas no interior do grande parque, entre as copas podadas das árvores. Nos limpos corredores de tetos abobadados, nas salas de aulas, no refeitório, nos dormitórios, cada coisa estava solidamente em seu lugar, como se ali fosse o único local do mundo onde tudo o que na vida é caótico e supérfluo estivesse finalmente arrumado e em ordem. Os professores eram antigos oficiais. Tudo cheirava a salitre. Em cada dormitório havia cerca de 30 alunos, garotos da mesma idade que dormiam, como o imperador, em estreitas camas de ferro sobre a entrada. Havia um crucifixo pendurado com um raminho de palma benta. De noite, as lâmpadas emanavam uma luz azulada. De manhã, acordava-se ao som de um clarim. No inverno, vez por outra, a água para se lavar estava congelada nas bacias de estanho. Então, os ordenanças traziam da cozinha grandes jarras de água quente. Estudavam grego, balística, o comportamento correto a adotar diante do inimigo e história. O menino era pálido e tossia. Durante o outono, o padre que ensinava religião o acompanhou todas as tardes para dar um passeio no parque de Schönbrunn. Andavam a passo lento pelas alamedas. De uma fonte de pedra corroída pelo mofo e pelo musgo esverdeado, jorrava água com reflexos dourados sob os raios do sol. Passeavam pelas fileiras de árvores podadas à régua e compasso. O menino ficava em posição de sentido e levantava a mão enluvada de branco para saudar de peito estufado, segundo o regulamento, os velhos militares que passeavam no parque de uniforme de gala, como se todos os dias se comemorasse o aniversário do imperador. Um dia, uma mulher de cabeça descoberta e com uma sombrinha branca de renda passou depressa ao lado deles e o padre fez uma profunda reverência. A imperatriz! Sussurrou no ouvido do garoto. A mulher tinha um rosto muito pálido. Seus cabelos densos, pretos, estavam presos numa trança tripla em volta da cabeça. A 3 passos de distância, seguia uma senhora vestida de preto que caminhava um pouco curvada, como se cansada de andar tão depressa. A imperatriz! Disse de novo o padre em tom de profunda devoção. O menino seguiu com o olhar a mulher solitária, que andava quase a passo de marcha entre as fileiras do grande jardim, como se estivesse fugindo de... Parece com a mamãe, disse, porque lhe veio à cabeça o quadro pendurado em cima da mesa no escritório de seu pai.
Não se deve dizer isso, respondeu gravemente o padre. Repetiam da manhã à noite a lista de coisas que não deviam ser ditas. No colégio, onde eram educados 400 garotos, reinava um silêncio semelhante ao que existe dentro de uma bomba 1 minuto antes da explosão. Para lá confluía gente de toda a parte do império. Chegavam dos palácios à Boêmia, meninos de cabelos louros como trigo, nariz arrebitado e lânguidas mãos brancas. Das residências de nobres da Morávia, das cidadelas do Tirol e dos castelos de caça da Estíria, dos grandes palácios de janelas sempre fechadas das ruelas em torno do Graben e dos solares dos campos da Hungria. Tinham nomes compridos como numerosas consoantes e muitas partículas indicativas de nobreza, títulos e posições hierárquicas que ali no colégio deviam, por assim dizer, guardar no armário como as roupas civis de alta qualidade. Confeccionadas em Viena e em Londres, e as roupas de baixo de marca holandesa. De tudo isso só restava um nome. E o menino que tinha esse nome devia agora aprender o que era permitido e o que não era. Havia garotos eslavos de testa estreita cujo sangue mesclava todas as características humanas do império. Havia aristocratas de 10 anos de idade, de olhos azuis, fisionomia cansada e olhar perdido no vazio, como se seus antepassados já tivessem visto tudo aquilo no lugar deles. Um dia, um pequeno príncipe tirolês se matou aos 12 anos, com um tiro de pistola, porque se apaixonara por uma prima. O Conrad dormia na cama ao lado. Quando se conheceram, tinham 10 anos. Era robusto e ao mesmo tempo magro, como os descendentes de certas raças muito antigas em cujo corpo a ossatura predomina, mais que a carne. Era um tanto lento, sem ser preguiçoso. Adotava de propósito um ritmo moderado. Seu pai, um funcionário que obtivera o título de barão, vivia na Galícia. Sua mãe era polonesa. Quando sorria, uma expressão doce e infantil, típica dos eslavos, dobrava-lhe os cantos da boca. Mas raramente sorria. Era calado e atento. Viveram lado a lado desde o primeiro instante, como os gêmeos no útero materno. Não precisaram fazer pactos de amizade como costumam fazer os garotos dessa idade, que se lançam com paixão e ostentação a rituais ridículos e solenes. Dessa forma inconsciente e grotesca com que o desejo se manifesta entre os homens, quando decidem pela primeira vez arrancar do resto do mundo o corpo e a alma de outra pessoa para possuí-la com exclusividade. O sentido do amor e da amizade estava todo ali. A amizade deles era séria e silenciosa, como todos os grandes sentimentos destinados a durar uma vida inteira. E como todos os grandes sentimentos, também continha certa dose de pudor e de culpa. Ninguém pode se apropriar impunemente de uma pessoa, subtraindo-a de todas as outras. Além disso, compreenderam desde o primeiro instante que aquele encontro os ligaria para o resto da vida. O garoto húngaro era longilíneo e frágil, e naquele tempo o médico o examinava uma vez por semana. Temia-se por seus pulmões. A pedido do general Morávio, que dirigia o colégio, o oficial da guarda foi a Viena e conversou longamente com os médicos. De tudo o que disseram, só reteve uma palavra: perigo. De fato, declararam que o garoto não estava doente, mas tinha uma predisposição para as doenças. Havia, disseram vagamente, um certo perigo. O oficial da guarda hospedou-se numa ruela escura, à sombra da cúpula da Catedral de Santo Estevão, no hotel chamado Ao Rei da Hungria, onde, no passado, seu avô também se hospedara. Havia galhadas de veados penduradas nos corredores.
O criado cumprimentava o oficial da guarda dizendo: "Beijo-lhe as mãos." O oficial ocupava dois grandes quartos escuros de teto abobadado e entulhado de móveis estofados de seda amarela. Durante essa temporada tirou o filho do colégio. Hospedaram-se juntos no hotel, onde em cima da porta de cada quarto liam-se os nomes dos hóspedes mais assíduos e estimados, como se aquele prédio fosse uma espécie de mosteiro laico, destinado a receber os cavalheiros da monarquia que viajavam sozinhos. Certa manhã, tomaram uma carruagem e foram para o Prater. Era início de novembro, já começava a fazer frio. De noite, foram ao teatro. No palco viam-se heróis que se xingavam, trespassavam-se com a espada e desabavam, rolando no chão. Mais tarde, foram comer num restaurante, numa saleta reservada onde foram servidos por diversos garçons. O garoto se sentava ao lado do pai, calado, com os bons modos de um velho, como se estivesse suportando e perdoando alguma coisa. "Dizem que você corre perigo", comentou o pai depois do jantar, como que falando consigo mesmo, e acendeu um grande charuto preto. "Se quiser, pode voltar para casa. Mas eu preferia que você não tivesse medo de enfrentar o perigo." "Não, não tenho medo, papai", disse o menino. "O que quero é que Conrad fique sempre conosco. A família dele não é rica. Gostaria que viesse passar o verão na nossa casa." "É seu amigo?" perguntou o pai. "É. Então é meu amigo também", concluiu o pai, com gravidade. Vestia fraque e uma camisa de peitilho plissado. Nos últimos tempos não usava mais uniforme. O menino se calou aliviado. Podia confiar na palavra do pai quando iam passear em Viena. Todos o conheciam, fosse nas lojas, na livraria, no camiseiro, na luvaria, no alfaiate, fosse nos restaurantes, onde maitres solenes vigiavam as mesas, e até mesmo na rua, onde homens e mulheres se debruçavam nas carruagens para cumprimentá-lo com acenos amistosos. "Você vai ver o imperador?" perguntou um dia o garoto antes que o pai fosse embora. "O rei", corrigiu o pai severo. Depois declarou: "Nunca mais vou vê-lo." O garoto compreendeu que entre o soberano e seu pai acontecera alguma coisa. No dia em que este foi embora, apresentou-lhe Conrad. Na noite da véspera, dormira com o coração disparado, como se preparasse para o seu noivado. "Não se deve falar do rei na frente dele?" recomendou ao amigo. O pai foi bondoso e afetuoso, comportou-se como um gentleman. Recebeu Conrad no seio da família com um simples aperto de mão. A partir daquele dia, a tosse do garoto se atenuou. Não estava mais sozinho. Algo que não conseguia suportar era se sentir sozinho no meio das pessoas. A educação que trazia no sangue, que lhe vinha das florestas virgens de Paris, da suave sensibilidade de sua mãe, impunha-lhe não falar do que o afligia, mas suportar tudo em silêncio. Aprendera que a coisa mais sábia era se calar, mas não podia viver sem afeto. Isso também fazia parte de sua herança. Talvez fosse a mãe francesa que tivesse lhe transmitido esse desejo ardente de confiar os próprios sentimentos a alguém. Na família do pai não se falava dessas coisas. Ele precisava de alguém em quem despejar seu afeto, Nini ou Conrad. Então a febre cedia. A tosse passava, seu rosto pálido e magro ficava rosado sob o estímulo da confiança e do entusiasmo. Os dois garotos estavam numa idade em que o sexo ainda não tem um caráter bem definido. É como se ainda não tivesse feito sua escolha. A cada 15 dias, o barbeiro raspava a zero os suaves cabelos louros de Heinrich. Esses cabelos que ele detestava porque tinha a impressão de que lhe conferiam um aspecto feminino. Conrad era mais viril,
mas pacato também. A adolescência se abria diante deles e a enfrentaram sem sentir nenhum temor, porque já não estavam mais sozinhos. Ao terminar o primeiro verão, quando os rapazes partiram de carruagem para retornar a Viena, do portão de entrada do castelo, a mãe francesa o seguiu muito tempo com o olhar. Depois se virou para Reni e disse com um sorriso: finalmente um casamento que deu certo. Mas Nini não sorriu. Os garotos chegavam juntos a cada verão, e mais tarde também passaram no castelo as festas de Natal. Compartilhavam tudo, das roupas às peças íntimas. No castelo ocupavam um quarto inteiro para eles. Liam ao mesmo tempo os mesmos livros. Descobriram juntos Viena e as florestas, os livros e a caça, a equitação e as virtudes militares, as relações sociais e o amor. Nini tinha medo. Talvez fosse também um pouco de ciúme. Aquela amizade já durava 4 anos. Os rapazes começavam a se isolar do mundo e cultivavam segredos. A relação entre eles era cada vez mais profunda, cada vez mais atormentada. O filho do oficial da guarda tinha orgulho de Conrad, vangloriava-se de sua amizade, gostaria de apresentá-lo a todos como se faz com uma obra de arte, com uma obra-prima, e ao mesmo tempo gostaria de mantê-lo longe de todos, por temer que alguém pudesse lhe tomar a pessoa que amava. Assim é demais, disse Nini à condessa. Um belo dia Conrad o abandonará, e isso fará sofrer muito. É uma lição que todos nós temos de aprender, disse a mãe sentada diante do espelho com os olhos fixos em sua beleza que ia murchando. Estiamos destinados a um belo dia perder a pessoa que amamos. E quem não aguentar o golpe, paciência, não é um homem de caráter. No colégio, os outros logo pararam de zombar daquela amizade, com a qual se habituaram como se fosse um fenômeno natural. Agora só se referiam a eles pelos 2 nomes, como se faz com os casais, mas não debochavam. Naquela relação, cheia de ternura, seriedade e dedicação, havia alguma coisa de fatal, de tão luminoso ao ponto de desencorajar qualquer sarcasmo. Relações desse tipo provocam um sentimento de inveja em todas as comunidades humanas. Não há nada que os homens desejem tão ardentemente como uma amizade desinteressada, mas é um desejo sem esperança. No colégio, os rapazes se refugiavam no orgulho de suas origens ou nos estudos, em libertinagens precoces, em proezas físicas ou em amores prematuros, incoerentes e tristes. Nessa confusão humana, a amizade de Henrik e Conrad irradiava uma luz calma semelhante à de certas cerimônias devotas medievais. Não há nada mais raro entre os jovens do que um sentimento desinteressado que não exija em troca nenhuma ajuda nem sacrifícios. A juventude sempre espera um sacrifício daqueles em quem depositou suas esperanças. Os 2 rapazes percebiam que se encontravam numa condição inefável, maravilhosa, uma espécie de estado de graça. Não há nada mais delicado do que uma relação como esta. Tudo que a vida propiciar mais tarde, sentimentos de ternura ou desejos brutais, paixões impetuosas e ligações fatais, será mais rude e mais desumano. Conrad era sério e púdico, e desde os 10 anos de idade já se notava nele o homem que se tornaria. Quando os garotos, entrando na adolescência, começaram a tomar gosto pelas obscenidades, a fuçar com maior atrevimento os segredos que cercavam a vida dos adultos, Conrad fez Henrik jurar que levariam uma vida casta. Cumpriram por muito tempo esse julgamento. Não foi fácil. A cada 15 dias iam se confessar, depois de terem preparado juntos a lista de seus pecados. Os desejos se faziam sentir no sangue e nos nervos.
Os garotos estavam pálidos e sofriam vertigens a cada mudança de estação, mas mantiveram-se castos, como se o mágico manto da amizade estendido sobre suas jovens vidas os recompensasse de tudo o que os outros, os curiosos e os irrequietos, procuravam com tanto frenesi, e que os impelia para as zonas mais obscuras e para os submundos da vida. Viviam segundo uma ordem rigorosa ditada por séculos de exercício e experiência. Toda manhã, de torso nu, com as máscaras e bandagens protetoras, lutavam esgrima por 1 hora na sala de ginástica do colégio. Dedicavam-se também à equitação. Henrique era um bom cavalheiro, ao passo que Conrad, a cavalo, lutava desesperadamente para manter o equilíbrio e ficar na sela. Seu corpo já não guardava a memória das predisposições hereditárias. Henrique aprendia depressa, Conrad com dificuldade, mas decorava avidamente as noções adquiridas com a dedicação extasiada de quem sabe que não possui outras riquezas no mundo. Henrique circulava com desenvoltura também em sociedade, distraído ou com segurança absoluta, como se o mundo não pudesse lhe reservar surpresas. Conrad era rígido e desajeitado, limitava-se a respeitar estritamente as regras. Num verão, quando já tinham a patente de oficiais, foram à Galícia, onde moravam os pais de Conrad. O barão, um homem velho e calvo, cheio de deferências, consumido por 40 anos de serviço na Galícia e pelas ambições sociais insatisfeitas da mulher, uma nobre polonesa, fez todo o possível com ares sérvios e embaraçados para oferecer alguma distração aos rapazes. Na cidade, com suas velhas torres, o poço no meio da praça central quadrada e os quartos escuros com tetos abobadados, reinava uma atmosfera sufocante. Os moradores ucranianos, alemães, judeus, russos viviam mergulhados numa espécie de murmúrio difuso, atenuado e vigiado pelas autoridades. Era como se na cidade, nas casas escuras e abafadas, algo estivesse fermentando continuamente. Uma revolução, ou mais simplesmente alguma forma mesquinha e ruidosa de descontentamento. As casas, as praças, a vida, tudo na cidade exalava um sentimento de expectativa e de furiosa excitação, como num caravançará. Só a catedral destacava-se, serena, com seu maciço campanário e suas arcadas espaçosas, naquele fervilhar tumultuado e barulhento, e era quase como se fosse o símbolo de uma lei definitiva e imutável, promulgada outrora na cidade.